A partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. A apresentação: Maurício Figueiredo. Muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga. Está entrando no ar mais uma edição do Jornal do Futebol, aqui pela Web Rádio Profecia, no seu aplicativo, no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Estamos juntos aqui, a sua Web Rádio Católica, para você, falando agora sobre o futebol, nesta segunda-feira, dia 14 de abril. Meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito a sua vida, que essa Semana Santa, uma semana muito especial para nós católicos, comece com muito, mas muito amor para você que está aí do outro lado. Vamos juntos aqui falar da rodada número 3 do Campeonato Brasileiro, os jogos que aconteceram nesse final de semana, os jogos de domingo, envolvendo os clubes do Rio, vitórias de Fluminense e Flamengo, e também tivemos a vitória do Vasco na noite de sábado e a derrota do Botafogo na tarde de sabadão. Fica com a gente, baixe o aplicativo no seu Google Play, se você tem celular com sistema iPhone, baixe no nosso site profecia.webradiosite.com. Vamos começar os trabalhos de hoje. Eu sou Maurício Figueiredo e esse é o Jornal do Futebol. Completada a terceira rodada do Campeonato Brasileiro com as seguintes partidas. No sábado, Bragantino 1, Botafogo 0, Juventude 2, Ceará 1, Palmeiras 2, Corinthians 0, Vasco 3, Sport 1. No domingo, Bahia 1, Mirassol 1, São Paulo e Cruzeiro 1-1, Grêmio 0, Flamengo 2, Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza e Internacional ficaram no 0-0 e Atlético Mineiro e Vitória 2-2. A tabela de classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma: Flamengo com 7 pontos na liderança, empatado com Palmeiras. Na terceira posição, Juventude com 6 e o Vasco também com 6 pontos. Em quinto, vem a equipe do Fluminense com 6, Internacional com 5, Fortaleza com 7, na sétima posição com 5 pontos, Ceará, Corinthians, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro com 4, Grêmio na 13ª posição com 3, assim como Bahia e São Paulo. Em 16º, Atlético Mineiro com 2 pontos e na zona de rebaixamento, Mirassol com 2, Santos, Vitória e Sport, cada um com 1 ponto ganho. Agora vamos girando a informação. Fluminense entrando em campo aqui pelo Jornal do Futebol. Vamos nessa! Fluminense! O Fluminense decidiu um jogo nos minutos finais no Maracanã, mais uma vez neste Brasileirão. A equipe comandada por Renato Gaúcho superou o Santos por 1-0 na noite deste domingo, em jogo da terceira rodada. A partida marcou a estreia de Neymar na competição nacional.
mas acabou sendo marcada por um gol de Samuel Xavier no penúltimo lance do duelo, diante dos mais de 46 mil presentes no Maracanã. O Fluminense chegou à segunda vitória consecutiva no Brasileirão e agora soma 6 pontos. O Santos ainda não venceu e tem um ponto após 3 rodadas disputadas. Ambos voltam aos gramados na próxima quarta-feira. O Tricolor enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena às 19h30 e o Santos mede forças com o Atlético Mineiro na Vila Belmiro às 21h30. Esses são os destaques do Fluminense, mas antes da gente comentar um pouquinho sobre esse confronto contra o Santos, vou trazer meu amigo Jean Carlos Leal. Grande Jean, fala para mim, meu amigo, o que você achou desse confronto entre Fluminense e Santos? Boa noite, Maurício. Boa noite, galera do futebol. Aqui é Jean Carlos Leal e nós vamos falar um pouco agora da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Começando com o jogo do Fluminense, que enfrentou o Santos e venceu por 1-0 ontem no Maracanã. Foi um jogo onde o Fluminense começou a mostrar seu DNA, de marcar em cima, não deixar o Santos jogar, dominou o primeiro tempo todo, mas sem levar muito perigo ao gol do Santos. Apesar de todo o domínio territorial do Fluminense, ele não levou tanto perigo ao time do Santos. No segundo tempo, Neymar entrou para agitar o jogo. Começou com dribles curtos, passes rápidos e começou uma rixa pessoal com Samuel Xavier. E o jogo começou a ficar mais truncado para os dois lados, teve um equilíbrio, mas no finalzinho do jogo, o Samuel Xavier acertou um chute que desviou no zagueiro do Santos e o Fluminense levou a vitória. Como eu gosto sempre de dizer, o que vale são os 3 pontos. E o Renato fez 6 pontos em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Valeu, meu amigo Jean, muito obrigado pelo seu destaque, né, trazendo aqui a repercussão do jogo entre Fluminense e Santos. Meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, vamos conversar um pouquinho sobre essa partida, vamos falar aqui, conversar eu e você e eu, você, meu amigo, minha amiga, tricolores, que estão ansiosos, né, estão animados, né, com o técnico Renato Gaúcho. Eu confesso a você também que eu fiquei, podemos dizer, um pouco animado, sabe por quê? Porque o Renato Gaúcho ele já chegou mostrando as suas credenciais, mostrando que realmente ele está afim de trabalhar, está afim de, desta vez, fazer um bom trabalho diante da equipe do Fluminense, e isso é muito bom. O técnico Renato Gaúcho ele é vitorioso, a gente sabe disso, né? Eu, Maurício Figueiredo, que tem algumas ressalvas com a questão tática dele, né? Que eu ainda acho que pode melhorar, tá? Mas todo mundo aqui tá vendo, né, que o Fluminense é outro time, né, em virtude da chegada dele, né, um time mais aguerrido, mais postado, mais voltado para o ataque, né, é totalmente diferente do técnico Mano Menezes, né, Renato Gaúcho, ele é adepto do jogo ofensivo, então a gente percebe que o Fluminense ele tá caminhando para que essa temporada seja uma temporada um pouco mais tranquila do que a do ano passado, isso a gente pode ter certeza que vai acontecer. Porém, a gente vai ter que ver mais alguns jogos para poder ver se realmente esse Fluminense está se credenciando a disputar os principais títulos da temporada. Campeonato Brasileiro, para disputar também a Copa do Brasil, fazer uma boa caminhada no Mundial de Clubes. Também tem a questão da Sul-Americana, que, na minha opinião, o Fluminense é favorito à conquista, né? Um dos favoritos, né? Coloca o Corinthians e também a equipe do Grêmio nesse balaio, apesar do Grêmio estar muito mal, a gente vai falar do Grêmio já, mas eu ainda considero o favorito para a competição sul-americana, que é um outro papo, né? É jogo de mata-mata, fase de grupos, então o negócio é diferente. Então, o que eu tenho para dizer do Fluminense no dia de hoje, nessa segunda-feira, que o Fluminense venceu um adversário que não está bem, Pedro Caixinha, técnico do Santos, foi demitido, né? No início da tarde
desta segunda-feira, e vamos ver o que acontece com o Fluminense agora. Tem um confronto no meio de semana contra a equipe do Corinthians, é um jogo difícil na Neoquímica Arena. O Fluminense não costuma ter sorte jogando no campo do adversário Corinthians, né? Então a gente vai aguardar para ver o que acontece. O Fluminense, eu acho que se ganha esse jogo contra o Corinthians, a gente tem um time chegando ali no pelotão da frente que pode dar trabalho, porque são 3 jogos, o recorte é muito pequeno no Campeonato Brasileiro, né, que se completará no 3º jogo contra o Corinthians, mas de qualquer forma a gente percebe que o Fluminense vem para tentar beliscar uma vaga no G4, de repente uma disputa nas primeiras posições ali, a gente pode esperar tudo do Fluminense, uma coisa que há um mês e meio atrás, a gente nem imaginava, né? Depois daquele Campeonato Carioca, que o Fluminense foi à final com o Flamengo e fez 2 jogos aquém do que esse time de Laranjeiras pode, a gente percebe que o Fluminense realmente está melhorando, e o técnico Renato Gaúcho, sem dúvida, é muito culpado, entre aspas, né? Culpado do bem com essa melhora do Fluminense. Vamos, meus amigos, Jornal do Futebol aqui, os destaques do Fluminense. Agora vamos para o segundo vitorioso da noite, da tarde, né? Tarde e noite, né? O jogo foi às 17h30, que foi o Flamengo, que jogou contra a equipe do Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Flamengo! Com direito a olé, gritado pela torcida visitante nos minutos finais, o Flamengo derrotou o Grêmio por 2-0 neste domingo na Arena do Grêmio pela 3ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta, com 2 gols, materializou com bola na rede a superioridade rubro-negra. Os vitoriosos chegaram aos 7 pontos e estão na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o tricolor amargou a 2ª derrota em 3 rodadas e, com mais uma atuação sem brilho, viu a pressão sobre o técnico Gustavo Quinteiros aumentar. Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Mirassol fora de casa na quarta-feira, às 19h. E será o último jogo antes do Grenal do fim de semana. O Flamengo recebe o Juventude também na quarta, às 21h30. E também tem clássico no próximo sábado contra o Vasco, às 18h30, no Maracanã. Jean Carlos Alves chegando, trazendo seu destaque dessa vitória importante do Flamengo, essa resposta que o rubro-negro deu depois de uma derrota na Libertadores. Não é isso, Jean? Agora vamos falar sobre o Flamengo, que jogou em Porto Alegre contra o Grêmio e venceu por 2-0. Como eu havia dito no comentário da quinta-feira, eu acho que a derrota para o Córdoba assustou o time do Flamengo. Ontem o time jogou bem melhor, com uma pressão de bola mais forte, e logo no início deu sorte numa jogada do Michael ter desviado no jogador do Grêmio, e o Arrascaeta fez 1-0. A partir daí o Flamengo dominou o jogo, teve o controle da bola, teve o controle territorial, e o Grêmio não conseguiu assustar o Flamengo. O Grêmio conseguiu dar um chute a gol aos 44, 43 do segundo tempo, onde o Rossi fez uma bela defesa. Mas o jogo já estava definido, onde o Flamengo mostrou toda a sua categoria, toda a sua imposição de jogo. O Arrascaeta fez os 2 gols e foi o craque do jogo, acredito que tenha sido o craque da rodada. E o Flamengo agora assumiu a liderança, junto com o Palmeiras, mas nos critérios de desempate é o líder do campeonato. Valeu, Jean, muito obrigado aí pela sua participação, mais uma vez, falando do Flamengo, né, vitorioso da rodada também ontem. O Flamengo, meus amigos, é o seguinte, na minha opinião, foi uma resposta muito rápida em relação à questão do confronto contra o Córdoba. Muitas dúvidas, muitos questionamentos, até a gente aqui trouxe algumas coisas no Jornal do Futebol de sábado, falando se tinha uma crise, como é que estava a situação. Então a gente percebe que o jogo virou, né?
O técnico Felipe Luiz deu uma resposta, entrou com o time titular que deveria ter jogado contra a equipe do Córdoba no último meio de semana, e aí a gente percebe que tem podemos dizer assim, uma luz no fim do túnel, né, gente? Até agora, nesse momento, até o cachorro late, né? Então, meus queridos, o que acontece? Só para passar para vocês o detalhe. O Flamengo, ele venceu, e principalmente com autoridade. O time estrelado, um time com jogadores de nome, como o Flamengo tem, fez a diferença contra um Grêmio que está muito frágil, uma equipe que está muito abaixo. O técnico, o Quinteiros, ele não vai ter muita vida no Grêmio se continuar do jeito que está. Infelizmente, no futebol brasileiro é assim, não tem muita paciência. As vaias dos torcedores gremistas no final do jogo apontam para essa situação. Então, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Venceu com autoridade, venceu um adversário forte, apesar de estar fragilizado, e o Flamengo está na liderança do Brasileirão. Nesse meio de semana, o Flamengo pega o Juventude no Maracanã, um jogo também importantíssimo, porque se o Flamengo vence e fica na liderança com 10 pontos, a situação, aí todos os adversários, o Flamengo vem forte. 4 rodadas, 10 pontos, isso é sinal de que o time vem para ser campeão. E isso mostra que o técnico Felipe Luiz realmente quer o Campeonato Brasileiro. A questão da Libertadores foi uma situação que ele mesmo diz que falhou, mas a gente percebe que o Flamengo vem com tudo no Campeonato Brasileiro e pode se confirmar na próxima rodada com o jogo contra o Juventude. E aí tem um clássico no final de semana, onde tudo pode acontecer. O Vasco também vem forte, e aí a gente vai falar do Vasco na segunda etapa do Jornal do Futebol. No segundo bloco a gente vai falar da grande vitória do Vasco, mas com ressalvas, tá? E eu vou trazer aqui, vou ser um pouquinho chato em relação a isso. Esse é o Jornal do Futebol aqui pela Web Rádio Profecia. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está nos acompanhando pelo radinho, né? Pelo aplicativo, muito obrigado. Você que vai acompanhar depois no YouTube, a partir das 19 horas, estamos também por lá. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal do Futebol, trazendo a vitória do Vasco e a derrota do Fogão. Até daqui a pouco. Sintonize a Web Rádio Profecia e leve Jesus a todos os lugares. Profecia, a sua Web Rádio Católica. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555 22 98816 7555. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, Tour Rio de Janeiro e região dos Lagos, eventos, transfer e viagens. E tem mais, o Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Velox Solar Cabo Frio. Aproveite o sol para quitar a sua conta de energia. Reduza em até 95% da sua conta com a Velox Solar Cabo Frio. E o mesmo valor que você paga na sua conta de energia, pode pagar o financiamento de energia solar. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 22 97401 0777 e saiba mais. Velox Solar Cabo Frio. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. Estamos de volta com o Jornal do...
Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Esse é o Jornal do Futebol para você, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos aqui pela Web Rádio Profecia e também pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, dê o joinha, ative as notificações. E agora eu tenho um recado importante para você. Estamos na semana maior da nossa fé católica, que é a Semana Santa, começada ontem com a Missa de Ramos, né? Em todas as nossas paróquias, né? Tivemos alguns lugares com procissão, enfim, foi um momento que dá a largada para a nossa Semana Santa. Então, a programação da Web Rádio Profecia, em parceria com a Paróquia São Cristóvão, vai trazer para você, na quinta-feira, a missa de lava-pés, né? A missa da Ceia do Senhor a partir das 19h30. Na sexta-feira, às 15 horas, teremos a celebração da Paixão do Senhor, às 15 e às 19h30, no Sábado Santo, sábado de Aleluia, com a missa da Vigília Pascal. 19h30 também. Então serão essas 3 datas com transmissões exclusivas aqui pela Web Rádio Profecia. E no domingo de Páscoa, às 19 horas, a missa dominical, como é de costume aqui na nossa programação. Então, para você já ficar inteirado que essa semana é uma semana muito especial para nós católicos como um todo e aqui na Profecia também, com uma programação toda voltada para a cobertura dessa Semana Santa. Recado dado, meus amigos. Então, vamos agora falar do outro vencedor da rodada, que é o Vasco da Gama. Vasco! O Vasco fez valer mais uma vez o fator casa e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Em um jogo animado, na noite deste sábado, em São Januário, o Gigante da Colina foi mais eficiente que o Sport, que finalizou quase o dobro de vezes e ganhou por 3-1. Mais uma vez, com o brilho do artilheiro Verratti, que fez 2 gols. Ryan fechou o placar e Hugo Moura, com gol contra, descontou. O Vasco volta a campo já na terça-feira, amanhã, quando visita o Ceará, às 21h30 no Castelão. Já o Sport joga no dia seguinte e recebe o Bragantino às 19 horas na Ilha do Retiro. Antes de trazer meu comentário, eu quero te ouvir, Jean. E aí, a vitória do Vascão neste sábado, meu querido? O Vasco jogou no sábado contra o Sport e venceu por 3-1. O jogo foi curioso, porque quando o Sport dominava o jogo, jogava melhor que o Vasco, o Verratti fez 1-0 numa bola que ficou pipocando na área e ele, com a bela presença de área, fez 1-0. O Sport se descontrolou um pouco e logo em seguida o Vasco, com o Verratti novamente, fez o segundo gol, levando o jogo até o final do primeiro tempo, tranquilamente. No começo do segundo tempo, o Vasco fez um gol contra e o Sport começou a pressionar um pouco. Mas, no meu modo de ver, eu não senti em momento nenhum que o Vasco tivesse a vitória em risco. Em seguida, o Carille tirou o Verratti cansado e colocou o Ryan, que, numa bela arrancada de contra-ataque, definiu o jogo em 3-1. O Vasco agora tem 6 pontos e está tranquilo no Campeonato Brasileiro. Olha, Jean, só vou discordar um pouquinho de você dessa questão de que o jogo não estava em risco. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. No início da segunda etapa, o Vasco passou um sufoco. E não foi pouco não, meus amigos. O jogo poderia ter ido para um caminho sem volta. A vaca podia ter ido para o brejo. O Vasco, ele tem que oscilar um pouco menos na temporada do que diz respeito a esse desequilíbrio defensivo. O Vasco passa muito susto. Leva muito sufoco. Você, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, que estão aí do outro lado, podem discordar de mim, mas eu acho que é uma opinião unânime. O Vasco passa muito sufoco defensivamente.
E o zagueiro Vitor Hugo, na minha opinião, ele é muito, podemos dizer assim, instável. Ele tem momentos que faz jogadas até interessantes, mas tem outros momentos, cara, que ele pisa na bola e pisa na bola legal. É uma coisa assim, é meio intrigante, né? Um zagueiro que passou pelo Corinthians, né? Jogou na Europa um período, voltou, mas é muito instável. Ele oscila demais dentro do jogo e compromete o sistema defensivo do Vasco. Eu estou nomeando o Vitor Hugo, mas o sistema defensivo como todo, ele sofreu sim, sofreu muito com o Sport. E essa vitória deve-se a um nome, Verratti. O Verratti tem sido o cara da temporada do Vasco. No final de 2025, a gente vai voltar aqui e vai falar o seguinte, olha, o Verratti foi muito importante para o Vasco, vamos lá, conquistar um título, ou foi muito importante para o Vasco se classificar para tal campeonato, ou para garantir o G4, ou competição sul-americana para o ano de 2026. O Verratti é o cara do time, mas, meu amigo, minha amiga vascaínos, entendam, não vai ser o tempo todo que o Verratti vai salvar. Então, é importante que isso seja dito, tem que dar todo o crédito para o jogador, o centroavante, assim, da melhor categoria, 3 gols no Campeonato Brasileiro, assim como a Arrascaeta do Flamengo, mas é aquilo. Quando a bola não entrar, não pode o vascaíno fazer igual fez naquele jogo contra o Flamengo e querer colocar a culpa no Verratti por causa da derrota. Vai acontecer, o técnico Fábio Carille, na minha opinião, a panela de pressão ficou um pouco melhor, mas ainda tem muitas falhas. Mas as substituições na segunda etapa surtiram efeito. O Ryan entrou, deu outra dinâmica, também teve a entrada do Payet, ou seja, para esse jogo, para essa situação, ok, o Vasco passou ileso, uma vitória importante em casa, mais uma, segunda vitória na competição, e o Vasco aí está no G4, coisa que muita gente não contava, mas é assim, devagarinho, com um pouquinho mais de tranquilidade pro torcedor, né? Porque haja coração, né? Porque o negócio foi feio no sábado, o torcedor, o jogo lá e cá, e a vitória poderia ter escapado nos dedos, mas o Vasco fez o jogo que se espera dele, né? Que ele, quando vá ao ataque, finalize e faça as chances que são necessárias. O Sport foi muito perigoso, finalizou mais do que o Vasco, mas o mais importante nesse momento são os 3 pontos e a tranquilidade para o Vasco continuar bem no Campeonato Brasileiro. Vamos mudando de assunto aqui, meu povo! Botafogo! O Bragantino venceu o Botafogo por 1-0 na terceira rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado no estádio Nabi Chedi, com gol de Eduardo Sacha aos 4 minutos do primeiro tempo. Essa foi a primeira vitória dos paulistas no Brasileirão e a primeira derrota dos cariocas. Atual campeão do Brasileirão, o Botafogo defendia uma invencibilidade de mais de 8 meses em partidas da competição. A última derrota havia sido no dia 11 de agosto de 2024 para o Juventude, na 22ª rodada daquela edição. O Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira às 19 horas para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. Já o Botafogo recebe o São Paulo no mesmo dia, às 18h30, no estádio Newton Santos. Jean, meu querido, quero te ouvir. E essa derrota do Botafogo, meu irmão? Bragança Paulista e perdeu de 1-0 para o Bragantino. O jogo começou já praticamente com um gol do Bragantino, fazendo 1-0, e a partir daí ficou um jogo mais franco, onde o Botafogo teve chance de empatar e o Bragantino também teve chance de ampliar. Mas eu, pessoalmente, eu não gosto quando o Renato Paiva entra com 4 no meio de campo e 2 só lá na frente. Acho que o Botafogo perde a característica dele. E, para mim, no primeiro tempo, o Botafogo jogou mal. Já no segundo tempo, ele tirou o Patrick de Paulo, entrou com o Matheus Martins, onde deu amplitude ao Botafogo. Outro jogador que facilitou o ataque do Botafogo foi o Cuiabano, no lugar do Alex Telles. Mas eu acho que não funcionou o Bragantino
colocou uma linha de 3 zagueiros e segurou bem o Botafogo lá atrás. E o jogo terminou com esse placar de 1-0. No final, ele ainda tentou colocar o Mastriani, empilhou o atacante, mas tirando os meios de campo, não consegue fazer com que a bola chegue lá na frente. E o final das contas foi que o Botafogo perdeu por 1-0. Esse foi Jean Carlos Leal e a gente passou aqui a terceira rodada do Campeonato Brasileiro para os times carioca. Uma boa noite a todos. Boa noite, Jean. Valeu, rapaz. O Jean sempre certeiro nas suas análises, né? A gente discorda um pouquinho às vezes, né? Porque isso faz parte. Grande Jean, valeu, meu querido. Então, rapaz, falando agora do Botafogo, o que acontece? É outro também que tem uma oscilação tremenda, né, rapaz? A gente não sabe ainda que time é esse do técnico Renato Paiva. Tá difícil, tá complicado. A gente não consegue entender o porquê que esse time faz um bom jogo contra o Juventude, e aí, no jogo anterior, contra a Universidade de Chile, joga bem no primeiro tempo, na segunda etapa cai demais. Eu acho o seguinte, vamos tentar dar um nome a essa questão do Renato Paiva, que ele está falando de 4 no meio de campo. Na minha opinião, acho que o Patrick de Paula não se encaixa nesse time. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele está insistindo demais no Patrick de Paula, e o time do Botafogo do ano passado, a dinâmica era diferente. O Patrick de Paula é bom jogador? Sim. Mas eu acho que não é o cara para encaixar nesse time. Então eu não sei quais são as alternativas, eu não sei o que o Renato Paiva pensa. Ele acha que o Patrick de Paula é titular e ponto. Mas ele está percebendo que a situação não está legal. Então ele tem que mesclar esse time, tentar ficar mais parecido com o que estava no ano passado para poder não ter nenhum tipo de problema no futuro, porque o Botafogo perdeu a primeira no Brasileirão, ok. Ainda não é sangria desatada, podemos dizer assim, né? Tem muito campeonato pela frente. Mas o Renato Paiva tem que dar uma cara para esse time, e eu acho que de certa forma até rápido. Sabe por quê? Porque a gente tem um Super Mundial daqui a pouco, a gente tem uma reta, um caminho até o Super Mundial do Campeonato Brasileiro com o pé embaixo. Os times que vão para o Super Mundial vão querer fazer muitos pontos para poder ficar tranquilo, porque é um mês de competição. E é um mês que times que não vão para o Super Mundial vão ficar treinando, e à volta isso pode ter um reflexo. Então, quando tiver uma gordurinha melhor, isso o Flamengo está pretendendo fazer. Quanto mais pontos no Campeonato Brasileiro é melhor para quando voltar do Super Mundial, voltar até com uma certa condição na tabela de classificação. Mas o Botafogo tem que ter uma cara, tem que ter uma identidade, coisa que ainda não aconteceu. E outra, o Renato Paiva ele tem que dar mais dinâmica para esse time. Não tá legal, não tá legal. O jogo contra o Bragantino foi fraco, muito fraco. Um jogo para se esquecer, porque aquele jogo na tarde de sábado foi terrível. Então, Botafogo sai derrotado, teve chances no primeiro tempo para empatar o jogo até virar, não concluiu e foi penalizado com essa derrota. Agora o Botafogo mira mais para frente, tem um jogo importante contra a equipe do São Paulo, né, no tapetinho, e vamos ver o que acontece. Tomara que esses dias aí de preparação para o jogo, o Botafogo se encaixe e tente, de certa forma, voltar aos trilhos no Campeonato Brasileiro. É isso, meus queridos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos encerrando mais uma edição do Jornal do Futebol aqui pela Web Rádio Profecia, de segunda a sexta. Tá aí, escrito aí, você que está acompanhando pelo YouTube. Segunda a sexta, às 18h30 e sábado, às 12 horas. Nesse final de semana, excepcionalmente, na sexta e no sábado, devido à Semana Santa, não teremos o Jornal do Futebol, que vai ao ar na sexta, às 18h30 e no sábado, ao meio-dia. Mas voltamos na próxima semana, normalmente, de segunda a sexta, e com a edição de sábado, que foi muito bacana. No último sábado tivemos a presença do Jean Carlos Leal na nossa live, no nosso programa, foi muito bom. E esperamos contar com você amanhã, porque tem pré-jogo de Vasco e a equipe do... Rapaz, agora me fugiu. Quem que o Vasco pega, rapaz? Olha, o Vasco pega a equipe do Ceará, rapaz, lá no Castelão. Jogo difícil, hein, Vasco? Jogo muito difícil, mas a gente vai fazer um pré-jogo aqui no Jornal do Futebol de amanhã, e vamos trazer também as principais notícias do dia do seu clube do coração. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado
e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol.